Bom dia, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vou atualizar aqui vocês do que está ocorrendo no mercado, tá? Hoje eu vou fazer uma atualização mensal e semanal dos gráficos. Vamos lá. Começando pelo nosso DI. Bom, o DI então conseguiu pegar segundo e primeiro alvo, né, dessa região aqui. Primeiro alvo da estrutura menor, né, do semanal, e segundo alvo da estrutura maior. A gente percebe que ele teve muita defesa nessa região, tá bom? E se esse mês fazer um candle agressivo perdendo ambas as mínimas, né? Fechando abaixo aqui, a gente tem grande chance dele dar continuidade e vir testar aqui essa mínima, tá bom, galera? Essa aqui primeiro, né, do 1303, e se ele conseguir romper a 12,49, tá? Mas a gente precisa que esse candle de ignição faça um bull trap aqui, tá bom? E aí vamos ver se ele acaba sendo confirmado. Vamos olhar agora aqui o semanal. Bom, o semanal ele já está querendo quebrar a estrutura, né, de alta, perdendo esse fundo aqui, tá? Se isso for confirmado, né, se a semana fechar rompendo esse fundo, a gente pode inclusive fazer a projeção dessa estrutura, tá? Vou apagar aqui para ficar um pouco mais limpo. Então, se ela de fato fechar a semana fechar abaixo de 13,96, 13,95, né? A gente tem grande chance desse DI dar continuidade e vir buscar o nosso 3,47, tá bom, galera? Vamos ficar aí de olho no nosso DI. Agora vamos para o nosso índice financeiro, mês. Bom, índice financeiro. Tocou o nosso primeiro alvo desse pivô, né? Dessa projeção aqui desse pivôzão. Porque eu projetei ele porque eu queria trabalhar com alvos maiores, né? Já que a gente pegou todos os alvos menores que tinha do nosso índice financeiro. Bom, então fiz a projeção do mês, ele pegou nosso primeiro alvo, fez halt na média aqui, tá bom? Ele fez um sinal bem interessante de defesa aqui. Eu vou apagar todos esses alvos aqui que a gente pegou, esses últimos alvos, para a gente ver o que aconteceu aqui. Bom, então ele meio que define um fundo aqui, tentou romper e falhou, né? Inclusive configurou 1, 2, 3 de compra. Então se o índice financeiro bateu 19.190,78, tá bom? Ele tem grande chance de dar continuidade e ali tentar buscar a nossa máxima prévia, tá? O do 21 mil ali. Vamos ver se ele dá continuidade nesse movimento. Vai ser bem interessante se a gente ver o mês fazendo isso, tá? O OBV já confirma, né? Já confirma o rompimento dessa máxima feita aqui, indicando que o volume financeiro, o dinheiro está entrando, né, no nosso índice financeiro. Na semana, a semana tá linda, né? Olha isso que ele fez aqui, de livro praticamente, já ativou inclusive. Quebra a estrutura, faz pivô de continuação, tá? Então ele tem grande chance de dar continuidade e vir buscar aqui o nosso 19.371,70, tá? Inclusive, a gente pode projetar essa estruturazinha aqui de continuação para ver alvos menores, né? Vamos ver aqui. Bom, então a gente tem primeiro alvo dessa estrutura em 19.532, certo? E segundo alvo, né, quase junto ao segundo alvo da estrutura maior. Então vamos ver aí nosso índice financeiro, se ele vai dar continuidade nesse movimento aqui, tá? E buscar alvos. Mas ele indica a tendência de alta no nosso índice financeiro. Vamos para o Ibovespa mês. Mesma coisa do índice financeiro, né? Movimento muito parecido, né? Inclusive eu projetei essa estrutura aqui. A gente tem o primeiro alvo dela aqui, ó. Só que ele falha em dar continuação, né? Faz um 2, 3 de compra, né? Faz um bear trap aqui. Se bater nessa máxima aqui, ele ativa, certo? Na máxima desse candle, vamos ver onde é a máxima dele. Em 178.718,91. Se bater nessa região, ele ativa o nosso setup 1, 2, 3 de compra do mês, indicando continuação. E olha que bonito que ele faz aqui. Mesma coisa do índice financeiro, né? Quebra a estrutura de baixo e faz um pivôzinho de continuidade, tá bom?
Então vamos fazer a projeção dessa estrutura aqui para cima, do pivôzinho. Então a gente tem o nosso primeiro alvo em 181.791,06 para o nosso índice Bovespa, tá? Se ele conseguir superar o nosso candle de ignição aqui, o 1, 2, 3 de compra. Também, né? Bom, já que a gente olhou os índices, vamos para as ações agora. Primeiro Petrobras, vamos olhar o mês. Mês, sinalzão bem bonito, né? Ele configurou aqui, fez o halt no retração de fio, né? No 39,11, certo? Nossa segunda retração. E fez uma defesa aqui com engolfo de alta, aqui, engolfo de alta, 9,4, tá? Então, se ele bateu 43,61, ele ativa esse movimento aqui do mês, indicando continuidade para ele ali tentar buscar o nosso último topo feito em 49,40, tá? Da nossa Petrobras. Semanal. Bom, semanal não tem muito o que se fazer aqui, tá bom? Não tem um setup claro, ele está acima das médias indicando continuação para cima, tá? Então vamos esperar ele dar essa continuidade, mas o que está bonito de fato é o diário. Ó. Diário aqui, ele configurou um setupzinho de continuação. Se ele conseguir superar o 43,61, a gente tem esses micro alvos aqui para o nosso Petrobras, tá? Primeiro em 44,29, segundo em 44,75. Bom, vamos olhar os bancos. O mês do Banco do Brasil tá feio, né? Fez um setup de continuação. Se ele perder fundo, ele vai continuar caindo. Na semana, ele não conseguiu quebrar a estrutura de baixo, tá? Muito cuidado aí com o nosso Banco do Brasil. Porém, ele falhou em romper fundo, tá testando aqui a máxima, tá? Para pensar em adquirir esse papel, seria legal esperar o rompimento dessa máxima aqui do semanal. Mas no diário ele acabou entregando movimentos, né? Após perder esse fundo aqui, esperei a quebra dessa estrutura, fez pivô de continuação, foi lá, buscou ambos primeiros e segundos alvos e está testando essa região muito importante aqui, tá? Muito cuidado aí com o Banco do Brasil. Seria interessante esperar o rompimento dessa máxima aqui 21,54 para pensar em adquirir esse papel, tá? Itaú, vamos olhar o mês. O mês do Itaú não tem nada relevante, né? Nenhum setup armado, né? Na real a gente até tem, né? A gente tem um 9,2 aqui, se a gente for olhar, fez um halt na média, compra aqui no 42,66. Ele está dando continuidade para cima, né? Ele tendência ainda é de alta, vamos ver então se ele volta ali para o nosso 48,85, né? Já que o nosso índice financeiro está mostrando tendência de alta. Na semana, já no semanal, já tem um setup bonito aqui, né? Eu vou apagar aqui esses alvos para ficar um pouco mais limpo. Olha que interessante, ele está testando a última retração de Fibo aqui, dessa baixa. Tá? Ele quebrou a estrutura desse fundo e fez um setup de continuação. Se ele conseguir romper o 44,63, ele indica que ele vai ali buscar o nosso primeiro alvo em 46,37 e segundo alvo em 47,44, tá? Com confluência com o último fundinho feito aqui. Então o Itaú está fazendo um movimento muito bonito de continuação no semanal. A gente tem que ficar de olho se ele consegue romper essa estrutura aqui. Tá? Se ele conseguir romper essa estrutura, ele rompe a última retração, indicando chances de buscar o último topo feito no 47,45 ali, 47,44, tá, galera? Ele já está mostrando aqui ele já fez um setup de continuação, né? Rompeu o fundo e fez um bear trap aqui
rompendo o candle anterior, tá? Compra aqui nessa máxima e esperar a continuação. Mas, minha entrada eu gosto de esperar um pivô, né? Então vamos esperar o rompimento de alguma dessas estruturas aqui e ele mostrar um setup de continuação para cima. Bom, vamos olhar a nossa Vale agora. Mês da Vale. Bom, Vale ainda está se segurando no último topo feito, né? O topo histórico. Ela está fazendo um possível movimento de continuação, né? Que a gente tem aqui, ó, um impulso, uma correção, né? Ele ainda está nesse processo corretivo, segurando aqui no nosso topo histórico, tá bom? Então vamos esperar algo que indique a volta desse movimento de alta. Por enquanto não temos nada no mês. O mês ainda está trabalhando no processo corretivo e se a gente olhar o semanal, ele está fazendo a mesma coisa, né? Ele está quebrando as estruturas, né? A gente já começa a perceber topos e fundos descendentes, fez esse pivôzinho, projetei ele, pegou o primeiro alvo, fez o pullback, ele está fazendo setup de continuação aqui para buscar o nosso segundo alvo aqui em 70,92 e se ele conseguir romper, ele tem grandes chances de buscar nossa segunda retração de Fibo e até mesmo nosso último alvo em 67,27, tá? Vamos ficar de olho aí. Mas como ele pegou a estrutura toda essa pernada, a gente também tem chances dele vir agressivo a mais, tá? Vir buscar aqui a nossa última retração de Fibo junto com a última máxima rompida. Então vamos ficar bem de olho aí nessa Vale, que ela ainda se encontra em tendência de baixa. Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje, galera. Uma atualização geral do mercado, né? Só para atualizar do que está ocorrendo. Muito cuidado aí, né? Mas a gente tem grandes oportunidades aí no índices financeiros, inclusive na Petrobras também, no petróleo, né? A única coisa que não está tão boa é a minério de ferro. Vamos acompanhar aí no decorrer da semana. Eu trago novas atualizações do diário e até gráfico de 1 hora. Obrigado por assistir mais o vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico em específico. Uma boa semana a todos e até a próxima.